Obrigada. O julgamento de difamação entre Johnny Depp e Amber Heard trouxe à luz tantos detalhes sobre o relacionamento deles. É totalmente justo dizer que era além de insalubre. Brigas que duravam dias, socos, chutes e arranhões, ferimentos e sangue nas paredes, apartamentos destruídos, sem mencionar literalmente excrementos humanos na cama. Excluindo os excessos, acho que todos vivenciam certos aspectos da relação de Johnny e Amber. Esses relacionamentos, apesar de difíceis, parecem ser ainda mais difíceis de abandonar, e esse foi definitivamente o caso de Johnny Depp. Então, neste vídeo, vamos mergulhar profundamente em seu relacionamento e analisar os vários fatores que o tornaram não apenas desastroso, mas tortuosamente difícil de terminar. O melhor lugar para começar é com o diagnóstico muito crucial que o psicólogo Dr. Corey fez de Amber Heard. O Dr. Corey realizou uma avaliação pessoal e administrou testes aprovados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5 que permitiram a ele chegar ao seu diagnóstico. Vou mostrar-lhe vários trechos do seu depoimento, onde ela explica em detalhes a quais conclusões ela conseguiu chegar. A avaliação da senhorita Heard indicou 2 diagnósticos: transtorno de personalidade limítrofe e transtorno de personalidade histriônica. Ela notou em seu autorrelato algumas características consistentes com esses transtornos de personalidade. A primeira foi minhas próprias observações comportamentais dela baseadas em seu autorrelato. Então, uma das características marcantes do transtorno de personalidade histriônico é uma apresentação excessivamente dramática, chamamos isso de discurso impressionista. Então, tende a ser muito floreado. Usa muitas palavras descritivas como mágico, maravilhoso e pode durar bastante tempo e ainda assim realmente falta substância. No final você fica se perguntando o que foi dito ou qual é a resposta para a pergunta de fato. Então, isso ocorreu várias vezes e também representou as rápidas mudanças que você verá entre as emoções. Então ela de repente seria de um jeito e então ela se tornaria muito animada ou muito triste. E quando as pessoas estão exibindo essas emoções com este transtorno de personalidade, há uma sensação de superficialidade nisso. As pessoas que observam sentirão que é quase uma encenação, embora não consigam identificar exatamente o porquê. Parte disso se deve à rapidez com que a pessoa muda de emoções e a falta de substância. Elas descrevem emoções e eventos, mas raramente se referem a como realmente se sentem. Não há indicação de um sentimento próprio de vulnerabilidade. Uma das principais coisas que aprendi foi que ela tinha uma maneira muito sofisticada de minimizar quaisquer problemas pessoais. Algumas das características principais, e vou tentar condensar 25 páginas aqui, eram essencialmente a externalização da culpa, tendendo a ter muita hostilidade interna que se tenta controlar, uma tendência a ser muito autojusto, mas também a negar essa autojustificação e a julgar os outros criticamente contra esses altos padrões de valor moral, mas também a negar que faz isso, essencialmente a afirmar que é muito não julgador e aceitante e ainda assim muito cheio de raiva, realmente. E esses não são fatos, mas as pontuações dela basicamente correlacionaram. Então elas eram consistentes com outras pessoas que obtiveram essas pontuações que foram mostradas através de muitos estudos para ter esses traços muito específicos. A externalização da culpa, raiva e hostilidade internas pode resultar em explosões de raiva entre grupos com pontuações semelhantes. Eles tendem a ser muito passivo-agressivos. Eles podem ser muito autoindulgentes e egocêntricos. Eles podem usar táticas de manipulação para tentar satisfazer suas necessidades muito carentes de atenção, aceitação, aprovação. Eles tendem a afastar as pessoas que estão próximas a eles. Inicialmente, eles podem parecer muito encantadores. Eles são bastante sofisticados socialmente. Isso foi um elemento crucial lá. Eles têm a capacidade de meio que oferecer alguns de seus defeitos, mas de uma maneira que só os que as pessoas consideram leves e com os quais todos podem se relacionar. Então, eles podem parecer muito justos e equilibrados, mas na realidade eles podem ser muito críticos com os outros e inconscientes de problemas em seu comportamento e seu pensamento. Quais características estão associadas a um tipo de código 3.6? Então, um tipo de código 3.6, muita dessa raiva é expressa neste tipo de código. Pode haver muita crueldade, geralmente com pessoas menos poderosas. Ao ver esse tipo de código, é importante, se possível, investigar com subordinados, colegas e pessoas que podem ter observado mais de perto o comportamento deles.
O tipo de código 36 é muito preocupado com a sua imagem, busca muito atenção, muito propenso a externalizar a culpa a ponto de não ficar claro se eles podem até admitir para si mesmos que têm responsabilidade em certas áreas. Raiva suprimida e negada, mas muito presente, prestes a explodir, causando problemas nos relacionamentos próximos. O transtorno de personalidade limítrofe é um transtorno de instabilidade em relacionamentos pessoais, emoções, comportamento e senso de si e identidade. E essa instabilidade é realmente impulsionada por esse terror subjacente de abandono. Porém, quando alguém teme ser abandonado pelo parceiro ou por qualquer outra pessoa em seu círculo social e transtorno, eles farão tentativas desesperadas para evitar que isso aconteça. Essas tentativas desesperadas podem incluir agressão física, ameaças ou autoagressão. Entretanto, esses comportamentos tendem a ser extremos e preocupantes para as pessoas próximas. Infelizmente, é contraproducente, certo? Então, a coisa que essas pessoas mais temem é serem abandonadas. Mas com o tempo, a raiva explosiva que eles mostram quando alguém precisa de espaço ou quando alguém realmente não está fazendo nada de errado, porque muitas vezes eles interpretam coisas que percebem como sendo um insulto a eles ou sendo alguém com a intenção de prejudicá-los que, na verdade, não está acontecendo. Eles vão exagerar e explodir. Eles reagirão de maneira exagerada, o que é simplesmente exaustivo para seus parceiros. Muitas vezes, seus parceiros irão inicialmente, tentar fazê-los felizes e se permitir ser um saco de pancadas, pensando que podem resolver esse problema e melhorar a situação, mas isso acaba sobrecarregando-os. Pessoas com transtorno de personalidade limítrofe podem ser muito cuidadosas em seus relacionamentos, desde que suas necessidades sejam atendidas. Eles sentem que suas necessidades devem ser atendidas no momento e nível desejados. E se não forem, então essa raiva, essa sensação de dano faz com que eles reajam. Transtorno de personalidade histriônica. Esses são dois lados da mesma moeda. Eles fazem parte do mesmo grupo. Esses são chamados de agrupamentos, uma forma de organizar os transtornos de personalidade no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse agrupamento engloba os transtornos de personalidade dramáticos, erráticos e emocionais. Ok, então imprevisíveis, mas de fato relacionados a emoções e relacionamentos. Eles são muito semelhantes. As principais características do transtorno de personalidade limítrofe são instabilidade. Quando se fala de histriônico, as principais características são drama e superficialidade. Da mesma forma, com o transtorno de personalidade limítrofe, existe isso. Impulso subjacente de evitar o abandono. Com o transtorno de personalidade histriônica, esse impulso subjacente é sempre ser o centro das atenções. Se você não tem autoatenção, parece semelhante ao transtorno de personalidade borderline. Você se sente bastante vazio, como se não tivesse esse senso de ser ou valor. Portanto, essa instabilidade também afeta a identidade. Ao descrever a personalidade anteriormente, me referi às características que nos definem e moldam nossa identidade. Pessoas com transtorno de personalidade limítrofe normalmente não compreendem o próprio transtorno. Então, pessoas com esse transtorno realmente assumem a identidade das pessoas com quem passam tempo, porque é reconfortante. É muito desconfortável não saber quem você é. Algumas pessoas com esse transtorno descrevem um sentimento de vazio quando sentem que foram abandonadas, porque agora não sabem quem são no mundo. Quando alguém com esse transtorno está na fase inicial de envolvimento com novas pessoas e as idealizando, muitas vezes assume as identidades delas. Eles podem imitá-los de várias formas, como a maneira de se vestir, seus interesses e seu modo de falar. Em resumo, os pontos principais são que Amber Heard sofre de transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade histriônica. Ela é hipercrítica, mas ela mesma é incapaz de aceitar qualquer crítica, está cheia de raiva e tem um terror de abandono. Ela também luta profundamente com a instabilidade de emoções, de comportamento e, mais importante, seu senso de si mesma e identidade. Isso explica como Johnny Depp se sentia sobre Amber no início de seu relacionamento. No início do meu relacionamento com a senhorita Heard, lembro-me, e o que recordo, ela era... Ela parecia boa demais para ser real. Ela era inteligente, gentil e engraçada. E nós tínhamos muitas coisas em comum, certa música blues e... música, literatura, Coisas dessa natureza. Então,
para aquele ano, ou ano e meio, né? Foi incrível. Havia algumas coisas que, eu não sei, ficaram na minha cabeça que eu notei que pensei que poderiam ser um pouco de um dilema em algum momento. A razão pela qual as coisas parecem se revelar é que, com o progresso do relacionamento e o fim da fase de lua de mel, os verdadeiros aspectos da personalidade de uma pessoa começam a aparecer, especialmente quando se sentem ameaçados. Com o tempo, ficou cada vez mais evidente que Amber tinha a tendência de ser excessivamente crítica. Em seu depoimento, Johnny Depp falou sobre a dificuldade em lidar com o crescente número de críticas que estava recebendo. Subitamente, ele sentia que não fazia nada certo e percebeu estar em um relacionamento com alguém tão crítico e cruel quanto sua mãe. Foi uma espécie de um fogo rápido. Uma espécie de desfile interminável de insultos e olhando para mim como se eu fosse um tolo. E eu simplesmente não conseguia. Eu estava tendo dificuldades no meu mente, é claro, e no meu coração, lidando com esse tipo de ataque. Foi surpreendente o quanto eu estava errado sobre tudo o que eu vivi. Dentro da indústria cinematográfica ou na própria vida. Para ter uma voz. Em um certo ponto, quando ter uma voz. Então, em um certo ponto, quando o que entra em sua mente você começa a perceber lentamente que está em um relacionamento com sua mãe, em certo sentido. A parte difícil de experimentar algo assim nas mãos de seu parceiro significativo é que a crítica intensa começa a se infiltrar, já que uma pessoa razoável está disposta a ouvir onde cometeu algo errado. Amber tem um alto padrão que todos têm que cumprir, mas é um padrão tão alto que é tão irracional que nem ela mesma consegue cumprir. Mas em sua mente, nas vezes em que ela não consegue atender ao padrão, ela se justifica. E quando Johnny não consegue atender a isso, ele é um monstro. Como Amber está cheia de raiva, como explicou o Dr. Curry, e como podemos ouvir nas gravações, as críticas se transformam em longas brigas que são incrivelmente cruéis, com Amber criticando todos os aspectos de Johnny, incluindo suas habilidades como pai, frequentemente o chamando de mau pai. De mãos dadas com seu desejo de criticar, está a incapacidade de Amber de aceitar qualquer culpa. Quando Johnny tenta mostrar a ela que seu comportamento é terrível, ela se recusa a aceitar responsabilidade. Ele até recorre a gravar suas conversas apenas para ter algo a que se referir e não se sentir louco. Isso se relaciona ao gaslighting, uma ferramenta em que um narcisista fará você questionar sua realidade, frequentemente para evitar a culpa em qualquer situação. Aceitar a culpa e enxergar todos os pontos de vista são habilidades que fazem parte de um ser humano saudável. Essa habilidade permite discernir críticas sensatas e ajustar seu comportamento para aprimorar o relacionamento com entes queridos e parceiro A. A incapacidade de fazer isso, de sempre recorrer a "não, a culpa é de outra pessoa", significa que você nunca muda. Você nunca cresce. E se você não pode crescer, isso significa que nunca se desenvolve em uma pessoa funcionando adequadamente capaz de amar outras pessoas de uma maneira saudável, seus relacionamentos eventualmente apodrecem, desintegram e amigos, maridos, esposas eventualmente partem, mas a partida é muito difícil de fazer. No caso de Johnny, ele não queria partir. Ele não queria falhar em mais um relacionamento. Porque suponho que porque meu pai ficou, suponho que porque eu estive naquele relacionamento com Vanessa e isso foi perdido e eu não queria falhar. Eu queria tentar fazer isso funcionar. Eu pensei que talvez pudesse ajudá-la, eu pensei que talvez pudesse trazê-la de volta, porque a Amber Heard que eu conheci no primeiro ano e meio, não era essa, de repente essa oponente. Ele acreditava que poderia negociar com Amber e que poderia mantê-la feliz e ajudá-la. Poderia então evitar que o relacionamento deles estivesse constantemente se deteriorando nas pessoas que tentarão usar nos relacionamentos com pessoas que lutam para manter as emoções estáveis. A tática é tentar apaziguá-los, fazê-los se sentir amados e completos, para que não tenham que recorrer a brigas. Mas existem 2 problemas com essa estratégia. Primeiro, coisas aparentemente inócuas e inofensivas faziam Amber se irritar. E segundo, Amber sofria de uma raiva intensa, como a Dra. Curry havia explicado em seu depoimento.
Amber queria brigar porque isso servia como uma válvula de escape constante para suas emoções, que poderiam ser facilmente desestabilizadas por algo tão simples quanto Johnny Depp querendo passar um tempo com sua filha. Mas o problema aqui era que, quando as coisas ficavam demais, o que frequentemente acontecia devido à raiva e emoções de Amber, para conseguir distância e se anestesiar, ele recorria a drogas e álcool. Essas eram respostas que ele havia desenvolvido para lidar com o abuso mental, verbal e físico que sofreu nas mãos de sua mãe quando criança. Mas Amber, sofrendo de um grande medo de abandono, se sentia muito ameaçada por seu desejo de espaço, então ela não o deixava ir embora. Na Austrália, quando tivemos a grande briga onde eu perdi a ponta do meu dedo, pelo menos 5 banheiros e 2 quartos eu fui. Para evitar falar comigo, para. Evitar resolver para fugir da briga. Você não escapa da briga, você escapa da solução. Não, você foge da solução. Não, você evita encontrar a solução. Pro banheiro toda vez. Ouça-me. A discussão é sempre sobre o banheiro. Ouça-me, a discussão só continua aumentando e aumentando e aumentando e aumentando. Eu posso ir ao banheiro e sentar no chão. Bam, lá vem você. Eu saio. Lute, loucura, escalou. Eu me divido de novo. Vou para outro banheiro, quarto ou algo parecido. Toc, bang. Você continua ouvindo me buscar. Ela o trancou, ela o derrubou, ela o perseguiu de sala em sala, jogando panelas, calças, garrafas, batendo na porta, tudo para manter seu sentimento de controle sobre ele, tudo para impedi-lo de aparentemente abandoná-la. E as brigas eram intermináveis, com Johnny sendo constantemente criticado, com Amber provocando-o incessantemente enquanto se recusava a aceitar sua parte nos problemas. Quando Johnny tentava se livrar das brigas, ela não o deixava sair fisicamente para se distanciar, e ele não se permitia sair mentalmente do relacionamento por causa de seu desejo de fazê-lo funcionar. Ele negociava com ela o máximo possível, gravando-a para que ela pudesse ouvir o que estava fazendo. Ele tentou mostrar a ela as consequências de seu comportamento. Quando ele estava quase desistindo, ela concordava em mudar, mas depois voltava a uma situação como esta, levada aos seus limites extremos, e ainda assim uma situação como esta. Empurrados até seus limites absolutos e ainda assim incapazes e relutantes em escapar do ambiente. Então, o que fez Johnny Depp finalmente partir a partir de março de 2015 até 2016, Johnny passou por algumas dificuldades importantes. Para começar, ele perdeu a ponta do dedo quando Amber jogou uma garrafa em sua mão. Isso foi depois de uma longa briga que os dois tiveram na Austrália, porque Johnny havia pedido a Amber um acordo pós-ruptura. E imagine só, angustiado e passando por o que parecia ser um colapso nervoso. Johnny Depp escrevia mensagens nas paredes de casa com seu próprio sangue. Quando ele finalmente foi levado para o hospital, Amber apagou um cigarro no rosto dele. Johnny acabou contraindo uma infecção naquele dedo e passou por várias cirurgias dolorosas. Enquanto seu dedo ainda estava se recuperando da lesão e enquanto seu dedo ainda estava se recuperando da lesão e em altercação. Em 2016, Johnny Depp descobriu que seus gerentes de negócios haviam roubado milhões de dólares dele. Tendo acabado de ouvir essa notícia e ainda processando quais seriam as consequências de tal perda, Amber começou a socá-lo por estar atrasado para a festa de aniversário dela. Cansado desse tratamento, Johnny decidiu deixar o apartamento para ter um pouco de espaço. Alguns dias depois, quando ele decidiu voltar para pegar suas coisas, descobriu que ela havia deixado fezes ao lado de sua cama. Vamos seguir em frente com essa. A gota d'água, no entanto, não foi isso, mas sim quando sua mãe faleceu um mês depois. Foi o catalisador para finalmente sair deste relacionamento infernal. Isso se aplica a muitos relacionamentos tóxicos. Muitas vezes você precisa ser empurrado completamente até o limite, atingido muito abaixo do que você jamais percebeu como seu fundo do poço, para finalmente concordar que precisa sair. A mãe de Johnny foi a primeira mulher a abusar dele, a que o ensinou a aceitar as críticas, a ficar em silêncio diante do ataque, e em vez de odiá-la, ele encontrou uma maneira de amar e aceitá-la pelo que ela era, já que ela não sabia melhor. Que coisas a morte de sua mãe o fez perceber. Que a vida é uma canção de pássaro. Que o que parece ser 100 anos é, na verdade, 1 milissegundo. Ninguém pode contar essas coisas. Então, eu
Fiz as pazes com Betty Sue porque eu entendia de onde ela vinha e entendia como sua infância foi difícil e entendia que ela não teve o treinamento adequado, ou ensino adequado, ou o contexto adequado quando éramos mais jovens. Eu a perdoei por tudo, como se fosse mais jovem. Eu a perdoei por tudo isso. Como um... Deveria. Mas anos depois de deixar sua casa e construir uma família estável e amorosa para si mesmo, ele de alguma forma permitiu que tudo isso escorregasse para ser substituído por outra mulher cruel, empenhada em controlá-lo e diminuí-lo. Mas mesmo depois de tudo o que ele suportou durante o relacionamento deles, ele disse a Amber que a amava e que queria tornar esse divórcio o mais fácil possível para ela. Mas ele mal sabia que isso seria apenas o começo da crueldade que ela realmente era capaz. Obrigada por assistir, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, inscreva-se e até a próxima.